Sejam bem-vindos depois desta tertúlia inicial no programa O Pulsar da Região. Hoje vamos falar de saúde e agricultura. São dois temas que estão atualmente a preocupar muito os jorgenses e os açorianos em geral. Temos convidada, a primeira convidada de hoje, a doutora Rosa Pinto, é membro da Assembleia Municipal das Velas, é médica e está em São Jorge há 34 anos. Connosco também vai estar João Sequeira, na segunda parte deste programa, para nos falar da agricultura. João Sequeira, que é o presidente da Associação Agrícola da Ilha de São Jorge. Os nossos comentadores residentes são Frederico Maciel e a dona Regina Tristão da Cunha. Doutora Rosa, muito bem-vinda. Começaria por si. Uma notícia de poucas horas ou pouco tempo altera novamente o sistema de evacuações. Como médica, 34 anos a trabalhar na saúde, o que é que isto lhe diz? Vem para melhor, vem para pior? Como é que é? Nós fomos bem à surpresa ontem, cerca das 18 horas, telefonou-me do Conselho de Administração a dizer que tinha saído esse diploma e deu uma cópia porque era para entrar em vigor já hoje de manhã. Nenhum médico do Centro de Saúde sabia isso, nem o próprio Conselho de Administração. E, portanto, depois chegaram à conclusão que era melhor começar só para a semana. Porque um diploma desta importância não pode ser posto em prática em menos de 24 horas. As pessoas têm que conversar, têm que saber como é que devem proceder, têm que estruturar os seus procedimentos, porque fazer uma evacuação numa situação de urgência exige algum controle emocional também, exige ter um protocolo de atuação com um seguimento já específico. Portanto, ficou. Eu li o documento já ontem, esta noite, em casa, e é assim, o nosso desejo era que melhorasse, porque efetivamente, por vezes, as evacuações não têm corrido bem. Falei com dois médicos do Hospital de Angra à noite que me disseram que o que mudava era ser quem acionava a evacuação era o médico da Proteção Civil que acionava, e nós continuámos a fazer articulação com os médicos especialistas que estivessem envolvidos com a situação clínica do doente. Portanto, vem para melhor ou não? Ou nem por isso? Se nós não podemos contactar com os médicos do Hospital de Angra, e se é um outro colega que decide, sem nós termos tido uma intervenção com o colega da especialidade, eu tenho algum receio que não melhore. E é assim, também não sabemos quais são os critérios do médico que está a pedir evacuação. Eu pergunto porque há 34 anos aqui, numa ilha onde o isolamento se sente muito mais, as evacuações são, por vezes, a única salvação do já utente. tiveram já houve vários métodos para evacuação. Quando começámos cá, quando eu cheguei cá em 79, éramos nós que pedíamos evacuação, depois de contactar o colega do Hospital de Angra, éramos nós que pedíamos evacuação e que acionávamos tudo. Quer dizer, já houve vários moldes de evacuação. Já houve vários modelos. Nós já voltamos ao assunto. Eu passaria agora a palavra aos nossos comentadores. Dona Regina, o que é que acha deste assunto, as evacuações médicas? Por exemplo, no Conselho da Calheta não há Falou-se muito no Aliporto. Não, sim, mas isso ficou em stand-by. A gente já sabe como é. Eu estou farta de promessas, sinceramente. E quando prometiam uma coisa a um santo, eu cumpria. Mas agora a gente vê muito a primeira pedra. Mas a gente não pode só ficar com as pedras e ver as inaugurações por outros lados. Este é um assunto para Este assunto que a doutora Rosa e que o Fernando acabou de dizer, para mim é uma surpresa. Não sabia. O que é que eu posso concluir é que parece que não há um antes e só aparece o depois. Porque eu acho que aquele antes tem que ser um prévio contacto, saber a opinião, se é melhor assim, se não é. Porque, bem, eu acredito que o senhor secretário sabe o que está fazendo, mas eu penso que era sempre agradável envolver a opinião, e nem que seja um simples opinar das ilhas que são afetadas por essas situações, porque, como
a doutora Rosa disse, e muito bem, antes havia o contacto direto com o médico que já ficava a par, mais ou menos, o que é que se passava, da realidade, e o médico, até o próprio doente já sabia quem é que ia dirigido. Assim, passando pela Proteção Civil, eu não sei qual é a vantagem, porque ele vai chegar ao mesmo destino, mas já não com aquelas ligações a que estávamos habituados e que personalizavam o próprio contacto. Frederico Maciel, uma ilha, como dizia há bocadinho, que está isolada, ainda fica mais isolada quando não há um sistema de evacuações, digamos, com competência. Qual é a sua opinião? Sim, eu parece-me que nisto tudo, para além das soluções políticas que às vezes não coincidem com as soluções das populações e que deveriam coincidir, é mais uma prova que há distritos e que há política. Que às vezes tem que se dar reboçados àqueles que mantêm a política. O que falava no primeiro programa. Sim. Eu relembro aqui que os nossos comentadores também podem questionar o convidado que está connosco. Neste caso, estamos a falar de saúde, temos uma médica connosco, que está em São Jorge há 34 anos, como já referi. Mas isto só para vos lembrar que também alguma questão podem colocar, a pessoa responderá se quiser. Eu vou apresentar algumas questões, mas além disso... Não, mas só agora aqui, se me dá licença, só aqui a pôr uma coisa. Sim. A Proteção Civil está sediada na Teixeira, e isso incomoda muita gente. E eu não sei se isto será um passo para depois vir outros a seguir. É porque há um deslizar de muita coisa só. É o tal centralismo, não é? E há poucos dias, não há muitos, uma das coisas que apontavam e que era o problema da Proteção Civil ser fora da área onde estão a concentrar tudo. Isto pode ser um passinho... Da capital do Império. Da capital, não aceito que seja... Fora de São Miguel, não é? Aceito isso. Mas eu sei lá, há muita coisa que é feita em pequenos passos para depois estar quando falei dos distritos, já vou chegar lá. Na minha questão, precisamente, na continuação um pouco que a Dona Regina disse, porque às vezes há repousados que parecem chocolates e às vezes são amêndoa amarga. Também não é mau. Em bebida, porque a amêndoa amarga mesmo é amarga. Eu conheci este despacho e parece-me, ao lê-lo, eu conheci porque eu gosto de ir ver algumas coisas que surgem na nossa região. Sou um homem da região, sou um homem de São Jorge e gosto de estar mais ou menos a par de algumas coisas. Em primeiro lugar, este despacho da alteração das evacuações, como aliás os outros já o eram, é um atestado de minoridade profissional aos médicos de São Jorge. Por razão muito simples. E para além disso, um desrespeito aos doentes, porque se eu, como doente, vou aos médicos de São Jorge, que em princípio são competentes, e eu sei que são competentes, mas são competentes em quem os põe cá, em quem os mantém cá, é porque tenho que acreditar neles. Porque quem diz que eu tenho que acreditar neles não é o médico, é o próprio governo que o diz, que os mantém cá. E, portanto, quando me dizem, a mim doente, esses médicos são competentes para te dar uma aspirina, mas não são competentes para dizer que tu tens que sair da ilha, porque aqui não há meios para te manter aqui e para te salvar de alguma doença. O assunto fica não, é que isso, complicado. A mim altera-me tudo. Altera tudo. Exato. Na medida em que, por um lado dizem que têm confiança que eles estão lá e a gente aqui os paga para estarem lá. E por outro lado dizem, opa, mas se for preciso sair, há de haver um inspirado de fora da ilha, que espero que não me obrigue a sair daqui por comboio, como antigamente os militares, que depois me dizem, não, ele não tem competência para dizer, por um lado, que o teu diagnóstico dá para soluções que aqui não temos.
e, por outro, não temos meios aqui para o evacuar. Isso a mim preocupa-me muito como doente, espero que não esteja neste momento, mas preocupa-me muito. E preocupa-me mais saber que, afinal, as pessoas, a gente está a tratar de pessoas e não de números. Números e a matemática, que é por sinal que eu gosto mais. Mas são abstratos. E as pessoas são concretas. Vivem, existem, trabalham ou descansam nos próprios locais, têm os seus relacionamentos sociais. E são pessoas. E todos os números e tudo o que se possa fazer em relação a números só servem se forem um resultado da sua aplicação nas pessoas concretas, na vida concreta. E o que me parece é que isso não está a acontecer nesta situação concreta. Doutora Rosa, sente-se frustrada quando está de urgência, por exemplo, e tem um caso grave em mãos, não se saberá bem o que fará com ele, porque não tem também os materiais próprios para, por vezes, diagnosticar um caso que não tem conhecimento de imediato. Sente-se frustrada quando se depara com estes problemas de evacuar um doente daqui para a Terceira, ou para São Miguel, ou normalmente é Terceira e São ou São Miguel, não é? A frustração maior foi quando eu comecei a trabalhar aqui na ilha, que tive que me adaptar aos meios que existiam. Ao longo dos anos, fomos fomos formatando à situação que havia e fomos lutando para ter melhores meios. E somos pessoas, todos nós que estamos aqui, estamos há muito tempo, e, portanto, essa frustração vai sendo diminuída porque nós lutamos por melhores meios e porque somos pessoas que estamos interessadas em evoluir e temos tentado sempre avançar. Agora, a frustração surge quando nós que tínhamos determinado tipo de intervenções, mesmo a nível diagnóstico, e sabemos com quem é que contávamos agora, quando são retiradas essas capacidades ou esses potenciais que ajudam o diagnóstico. A frustração existe agora. Os jorgenses estão numa situação de maior perigo, digamos assim. Claro que sim. Os jorgenses, somos nós, a Santa Maria, Graciosa e Flores. Portanto, há uma discriminação, efetivamente, em relação ao habitante destas ilhas. Aliás, eu penso que estas ilhas não poderão dar lucro e o Governo deve saber melhor do que ninguém que são ilhas em que há muito mais gastos por causa do isolamento. E em termos de saúde, as pessoas têm a sua dignidade e eles têm que respeitar. Se não querem cá pessoas, ponham ovelhas, vacas, cabras e peguem nas pessoas e ponham nas outras 3 ilhas que tem muita gente. E vão gerir isso de outra maneira. Porque, de facto, este problema é um problema sempre de discriminação há muitos anos. E isso, sim, eu já acompanhei por fases. Como sabes, já passaram vários secretários da saúde no meu trabalho e houve alguns... Já passaram 34 anos também? Já houve pessoas que se preocuparam muito connosco, com os habitantes, porque a minha frustração maior neste momento até pode não ser como médica, é como cidadã. Eu questiono muito se continua a ter qualidade, portanto, se continua a ter qualidades aqui para poder sobreviver se tiver um problema de saúde com a discriminação que eu estou a ver. Portanto, em vez de estar a ver medidas que possam potenciar a nossa fixação cá, ou a fixação de pessoas de fora nestas ilhas, e medidas em que melhorem as condições de saúde, porque as pessoas normalmente, quando se fixam numa ilha, querem saber como é que é a saúde, se tiver problema de saúde meu, dos filhos, como é que é. Em vez de estar a ver que há um investimento nessa melhoria, eu estou a ver o contrário. Estou a ver que nós estamos a regredir e estamos a andar para trás. A saúde pode estar a contribuir para a desertificação de... Sim, com certeza. Com certeza. Eu própria questiono se continua em São Jorge. É isso que eu ia perguntar, depois de entrar na reforma, eu não quero chegar ao centro de saúde e não poder saber o que é que eu preciso para sobreviver, eu como pessoa da minha família, e saber que há medidas que estão a ser tomadas que vão restringir a capacidade de diagnóstico e capacidade de intervenção dos meus colegas que estão de serviço. E, portanto,
provavelmente isso faz refletir um pouco. Vamos adiantar neste assunto da saúde, vamos saber se há mais alguma coisa que queiram referir sobre as evocações, sobre esta última intervenção na sequência da da doutora Rosa está dizendo. Temos o exemplo de um médico que chegou a São Jorge e a esposa estava grávida, embora a esposa só veio primeiro conhecer as condições. A esposa estava grávida e ele não quis ficar porque disse que não queria submeter a esposa às diversas viagens aéreas da SATA, porque ela tinha que se deslocar para outros sítios. E se ele pensa assim como médico, isto é quase o sinónimo de abandono e do que nós estamos, porque é das tais emergências. Emergências, isto não é bem emergências, era um dever que o Governo tem, porque esta gente paga as mesmas taxas que os lugares grandes. É um dever que o Governo tem de não sacrificar tanto. As grávidas é uma coisa muito séria. De facto, estaram meses com antecedência, fechado num quarto, à espera da hora de dar à luz noutra ilha, e ainda com agravante. Podem registar as crianças onde quiserem. Se passar pela ideia dos pais registarem só nas ilhas onde nascem, daqui a dias São Jorge só tem residentes. A realidade. Então, se me dão licença, eu queria fazer uma pergunta à doutora Rosa, era sobre, ultimamente está-se a ver, e as pessoas falam nisso, as pessoas a deslocarem-se, os doentes a deslocarem-se para São Miguel. Eu só gostava de saber se as valências que existiam em Angra estão a diminuir ou também já correram para o lado de lá. Algumas especialidades existem, duas existem só em São Miguel. Efetivamente, o que acontece é que há doentes que estão a ter, às vezes há um tempo de espera maior no Hospital de Angra, outras vezes são as pessoas que têm familiares em São Miguel, ou mesmo no Faial, e que preferem o apoio nessa área. Eu penso que tem mais a ver com a rapidez da capacidade de resposta, que há pessoas que podem ir a Angra ou podem ir a São Miguel, mas se conseguiram a melhor capacidade de resposta. Mas a nível de transferência institucional, as opções têm sido mais até para o Faial, em termos de algumas especialidades que existem em Angra e que no Faial conseguem uma rapidez na resposta ou na acessibilidade e é mais para o Faial. Eu penso que a ortopedia, por exemplo, há alguns casos. Agora, o que foi aberto, e quanto a mim até acho que bem, foi aberta a possibilidade das pessoas poderem escolher um hospital se tiverem apoios na ilha onde tem esse hospital. E isso faz sentido. Por exemplo, a pessoa que tenha os filhos em São Miguel e que tenha que ir para um hotel ou terceira uma pensão, tem em São Miguel. Mas enviados por nós, nós podemos enviar a primeira vez, mas a segunda vez são os hospitais de referência que vão suportar os custos e mesmo São Miguel neste momento está a cortar. Pessoas que estavam aí já não vão. Portanto, porque os custos são suportados das segundas consultas, as segundas deslocações são suportadas pelo hospital de referência. Mas também há uma situação muito engraçada, por exemplo, um doente que saiu aqui de São Jorge foi ter o hospital de São Miguel, porque às vezes há uma grande confusão em o Hospital Santo Espírito e o Hospital de Espírito Santo. Sim. Muitas vezes nós temos que avançar. Isto de facto é ver os dois hospitais quase que mesmo nome perturba também. São todos de inspiração divina. Frederico Maciel, algum comentário sobre a última intervenção? Não, eu por mim não, fiquei esclarecido, penso que as pessoas ficaram esclarecidas. Bem, passaremos então ao segundo do seguinte, é que de facto a notificação não é para melhorar, não é para humanizar a situação, mas para outras, portanto, bases ou intenções ou interesses não propriamente de ajudar a população de São Jorge. Quanto à saída de São Jorge, por falaremos nisso. Eu quero que percebam que eu sou a favor das medidas de contenção. Eu sou a primeira pessoa a reconhecer que havia alguns gastos pouco pensados e excessivos e eu sou a favor das medidas de contenção. Não sou contra, aliás, neste momento
temos todos que ser, não é? Porque não há outra alternativa, a situação está como está, eu sou a favor. Agora, o que eu não sou a favor é, exatamente como disse o Frederico, só de números. Nós podemos criar medidas de contenção e não perder a humanização, e não perder a noção. Não estamos a trabalhar com sacos de cebolas, sacos de arroz, sacos de farinha, mas estamos a trabalhar com pessoas, com as suas necessidades e com a afetividade das pessoas. Isso que é um dos problemas que se põe nas evacuações. É que ninguém parece dar uma ideia que não sabem que quando há uma evacuação, que isso traz imensos problemas de afetividade, sociais e económicos, de absentismo ao trabalho. Então, não é com ligeireza que nós seguimos com uma evacuação, porque sabemos as implicações. Eu lembro de pessoas de mães que andam a distribuir filhos, um na vizinha tal, outro outra vizinha, outro outra vizinha. Isto não é fácil. Evacuar não é pedir um comboio e ir e voltar logo à noite. E neste aspecto temos que realçar o trabalho e o empenho que a Força Aérea tem desempenhado neste caso. Neste momento também são poucos para isso. O que eu sempre queria... Não, no princípio foi um pouco diferente, mas também estávamos nas áureas de 25 de Abril e tal, porque ninguém fazia contas, se calhar estamos a pagar já desde esse tempo. Outra questão também que penso que é importante e que os senhores estão nos gabinetes, não se apercebem o seguinte, e eu sinto isso pelas funções que neste momento exerço e por situações que aparecem lá, que é o seguinte. O que a doutora Rosa disse em cerca de pensar em coisas de evacuação. As pessoas aqui em São Jorge, que é onde estamos a falar, ficam feridas nos seus sentimentos quando têm que ser evacuadas. E não vão de bom grado. As pessoas têm medo de ser evacuadas porque há uma vida toda social, cultural, e sentimental e prática que têm que resolver ser evacuados. Portanto, quem pensa que a evacuação é para dar um passeio deve estar a pensar nas antigas capitais dos distritos, que muitas vezes para ir para o continente é um passeio. Mas é outra questão totalmente diferente do que estamos a falar agora. Ora bem, vamos então avançar e vamos falar agora do problema dos laboratórios de análises clínicas. Eu perguntava-lhe qual é a observação que faz sobre este assunto, uma vez que vão encerrar a partir de determinada hora, só reabrem no outro dia. Há agora os novos equipamentos que estão instalados nas urgências, penso eu. Não sei. É assim, a primeira questão que eu ponho é: eu não percebo porque é que se levantou este problema. Não consigo. Porquê? O que nos foi dito era que era necessário fechar serviços em nome da contenção. Em nome da contenção, também percebo, em relação ao laboratório, em nome da contenção, nós já fizemos uma assistência que foi, não fomos nós que fizemos a assistência, mas acabámos por aceitá-la, que era fechar um laboratório no período pós-laboral, ficámos só a nível dia com o laboratório. O que necessariamente já é pronto, para nós entendemos, está bem, é de noite, há menos movimento, tudo bem, entendemos, mas já nos traz prejuízos, porque quer esteja na calheta o doente, quer esteja aqui, e se o laboratório for o do centro de saúde, há transportes, há deslocações, há um tempo de espera, há um atraso dos nossos diagnósticos, há algum prejuízo para o doente em algumas situações e, portanto, não foi dano leve que nós aceitamos, mas pronto, até compreendemos. Agora, mais do que isso não compreendemos. E, sobretudo, estou a falar em termos de compreensão, e sobretudo porque a proposta atual não nos mostra que há poupança nos gastos. Porque a prevenção, o que nos foi informado foi que a prevenção dos 3 técnicos faziam cerca de 3 mil euros. Ou 3 mil euros e qualquer coisa, cerca de 3 mil. Pronto. 3 mil euros gastam-se num instantinho, com 2 ou 3 transferências prematuras de um doente que não tem aqui, que fazendo uma análise que nós não temos, resolveu o problema. Mais os custos dos cartuchos, que a média é 17 euros cada um, em que tem que se repetir várias vezes. Para estarmos a substituir um laboratório por umas máquinas que fazem sentido numa realidade que não é nossa. Fazem sentido todas as realidades. Portanto, fazem sentido em países do terceiro mundo, fazem sentido em bairros afastados de unidades de saúde, fazem sentido até
numa emergência médica para um sítio um bocado deslocado ao hospital que queiram levar a máquina para tentar ver. Agora, fazes ideia se calhar em Lisboa, agora onde há assim, vários nós hospitais. aqui em São Jorge não temos só emergência médica no aspecto de trauma ou acidental. Nós temos, a maior parte das nossas situações são clínicas, não são emergência médica traumática, acidente, ou... Muitas vezes o que nós temos são situações clínicas, doenças, aquilo que o povo diz, as doenças vulgares. E para as doenças vulgares, que nós mais evacuamos, que mais transferimos, que temos que fazer mais um diagnóstico, nós precisamos de um certo número de análises que as máquinas não dão. Pronto, dão alguns valores, sim. Há uma mais-valia, que conhecemos todos nós, claro que já há muitos anos queríamos isso, que é uma análise que é a gasometria, que é muito importante para nós. E isso é uma mais-valia. E não estou a ver, por exemplo, o laboratório pode estar a funcionar e temos a maquinazinha de fazer a gasometria, não, nada impede. Porque se o aparelho da gasometria faz uma análise mais baratinha do que o laboratório não tem, se é mais caro estar a instalar no laboratório, tudo bem. Agora, nós não vemos, e estou a falar, nós médicos, não vemos mais-valias técnicas, não vemos mais-valias em termos de custos. Não vemos uma coisa que nos incomoda imenso, nós estamos habituados a trabalhar com os nossos técnicos, são profissionais competentes, têm uma boa articulação connosco. E isto é um aspecto que tem que ser bem visto e põe-se à nossa posição. Nós fazemos uma análise, o técnico a seguir vem, olha que depois do sangue, depois aquela, já senti fogueiro, é melhor fazer mais uma outra porque estou a ver já, o técnico já, muitas vezes, ainda não chegou ao fim, já está a ver, por vezes, que é necessário um complemento, ou vem-nos alertar, olha que isto ainda não acabaram os resultados todos, mas já nos vem dizer, eu tenho uma anemia muito grave. Portanto, e isso a máquina não nos faz. Esta articulação interpessoal é fundamental. Nós trabalhamos em equipa, talvez nos grandes centros isso não existe. O técnico está no laboratório, os médicos estão lá nos serviços. Agora, connosco existe. Nós articulamos, os técnicos a meio do seu trabalho, damos algum feedback já. Se nós estamos com pressa, dizem logo, é melhor já começar a pedir evacuação, porque já há aqui os resultados que estão pronto, porque aquilo é feito em bloco. E isso, agora, eu não estou a ver o porquê, e as pessoas vão ficar prejudicadíssimas. Eu não estou a ver o porquê de tomar esta medida, quando primeiro foi-nos assinado que era uma medida de contenção, em contenção não há contenção nenhuma, não sai mais barato. Portanto, isso não venham a dizer que não sai mais barato. Portanto, o objetivo é outro, não sei qual é. Em termos de qualidade também não. E, portanto, nós estamos aqui numa situação de nos vermos limitados no diagnóstico e se for precisar de exemplos, eu tenho imensos. Nesta semana tive 2 ou 3. Uma coisa simples como uma meningite, nós não podemos fazer um diagnóstico diferencial. Nos falta uma análise importante. Nesse caso, o que é que fazem? A evacuarmos, é o que nos foi dito. Portanto, uma evacuação sem necessidade, se calhar. Exatamente. Vamos fazer muitas sem necessidade. Nós vamos fazer muitas evacuações sem necessidade. Porque a análise... E depois é assim, nós fazemos sem necessidade e é preciso ver se o colega que está do outro lado aceita os nossos argumentos, se nós damos... Eu não estou a ver os nossos colegas em EGA preparados para aceitarem uma evacuação só porque o indivíduo entrou com febre e com dores abdominais, por exemplo, com dores de barriga, como se diz. Tem febre, dores de barriga. E nós temos o caso de um exemplo, a semana passada, que entrou assim e está em EGA com uma situação muito grave. Porque nós fizemos análises no laboratório, que as máquinas não têm essas análises, e transferimos o senhor a tempo certo. E começámos a introduzir logo a medicação. O laboratório, para terminar, o senhor está a trabalhar de que horas a que horas? Das 8 da manhã às... O laboratório trabalha no horário laboral, não é? Até às 8 da noite, e depois das 8 da noite faz prevenção. Portanto, todas as análises que nós precisamos, chamamos os técnicos. Ao fim de semana, quem só tem as contatar? Ao fim de semana, não. Não. Ao fim de semana está a Ele prevenção. está a perguntar com a próxima remodelação como é que acontece. Na remodelação, exatamente. O que está no programa da Estruturação de Saúde, o que está nesse programa, o que veio, que nós médicos contestámos, portanto, o programa não foi aceito por nós, em algumas coisas, em outras foi, mas em relação às análises, contestámos porque era até fechado às 4 da tarde. E é das 4 até às 8 da manhã. Agora, já houve uma alteração do Sr. Secretário que disse, não está escrito, mas acho que disse à Administração, o Centro da Delegado de Saúde, que seria, durante a semana, estaria encerrado 12 horas, que seria das 20 às 8 horas do dia seguinte. Durante os feriados, fins de semana, está aberto
das 8 às 16 e depois volta a estar encerrado das 16 às 20. Dona Regina, este assunto preocupa também? Claro. Qual é a sua opinião? Eu pergunto depois quem é que fica com a responsabilidade nas mãos. Porque isto é de facto, é penalizante para certas situações. Até porque a nova introdução não substitui o teste em laboratório. E isso aconselha a uma prudência. Porque a nossa ilha, além de ser uma ilha que tem umas características muito diferentes das outras, porque é uma ilha sobrecomprida, tinha-se chegado já ao consenso de ficar um laboratório, isso quer dizer que houve diálogo, e agora aparece isto assim de repente, porque não é só de dia que há necessidade de uma análise. Também de noite aparecem casos que são urgentes e ninguém tem os momentos na mão e nem escolhe esses momentos de saúde ou de doença. E isto tudo porque a nossa grande realidade é a tal insularidade. As ilhas grandes nem imaginam que é viver numa ilha pequena, com a limitação que existe, porque há essa insularidade. Quer dizer, o sofrimento nas ilhas pequenas, devido à insularidade, também tem os seus limites. A gente não aceita sofrer eternamente, embora se sofra, a gente sabe. Sempre não há angústia. A gente sabe perfeitamente se acontece uma coisa a nível cardíaco, aqui, a nível de coração, todos têm, sabe-se que aqui tem um limite de tempo para ser acudido. E só numa ilha como nós temos, estes médicos que estão cá, de facto, têm uma responsabilidade muito grande no atendimento, na solução, no socorro do doente, porque aqui com falta de equipamentos é uma questão de vida ou de morte. Castrados, não é? E a gente sabe perfeitamente que hoje em dia nada se faz, não há passo nenhum que não seja, a resposta está nas análises. E eu penso que isso criou-se uma grande responsabilidade que perguntamos nas mãos de quem é que fica, porque isso não fica nas mãos dos médicos de cá, nem fica no doente, então essa responsabilidade nas mãos de quem. Se acontecer algum caso gritando, acreditando também que se aconselha uma certa prudência no uso desta introdução. A pergunta é a responsabilidade. Não existe responsabilidade do que pode haver? Com toda a respeito às decisões. Queria dizer, como lembrei agora, esqueci-me assim. É que depois de um considerado momento que nós temos, transfere-se o doente. Porque há muitos dias em que nós não conseguimos transferir o doente. É verdade. Evacuação, está mau tempo, não vem, avião não vem, o avião está há 2, 3 dias, depois queremos evacuar, não, porque isto não justifica a evacuação. Quer dizer, não é assim tão fácil, não é propriamente um transporte seguro, diário, certo, é que por vezes, então numa situação em que a pessoa não sabe se é grave ou não é grave, o avião não veio, e nós, quando a situação é muito grave, até fazemos uma declaração a dizer que o avião não veio, a situação é muito grave, vem o helicóptero. Se a situação não é muito grave, nós não temos análise que nos digam o que é, não vem o helicóptero. Presidente da Comissão. Bem, para isto não ser assim tão sério, porque grave é demais para também a gente poder animar-se um pouco perante isto, eu dizia que havia uma solução para isso. As secretarias, com todo o seu apoio, passava-se para as ilhas pequenas. Em vez de nas ilhas grandes, a gente tinha um problema resolvido. Isso, a nível de brincadeira, é mais sério que pode parecer. E depois, quanto ao que a Dona Regina disse, da responsabilidade, não, a Cuba morre solteira, não há problema. Neste momento, e neste país que temos, e nesta Europa culta que temos, que não é só neste país, não há responsabilidade. E, portanto, aí, os senhores do governo, que são pagos pelos nossos impostos, não têm responsabilidade nenhuma. Isso é grave. Não estamos em Finlândia nenhuma e, portanto, aqui não há essa responsabilidade. Perante algumas informações, que eu tinha aqui algumas perguntas para fazer, mas parece-me que já foram explicadas, eu tinha alguns comentários a dizer isso. O primeiro comentário que eu faço, e é mais abrangente que só o problema da saúde, é que as práticas políticas estão desumanizadas. Isso é preocupante nesta Europa,
que em pouco tempo vai ser, vamos lá, escrava de outras zonas, precisamente por causa disso, pela perda dos seus valores. Foram valores importantes e que a falta de políticos e a falta de líderes que temos na Europa estão-nos a levar para isso. E isso não depende só do local, não depende só da geografia, mas da mentalidade das pessoas, porque ideologias já desapareceram há muito tempo. Em segundo lugar, eu diria que, na minha opinião, o que se está a passar é precisamente ao contrário que o senhor José António Seguro defende em termos de política nacional. E em termos concretos. Aplique-se isto no continente, porque isto até não é tão aplicado no continente como vem aqui. E veja-se a disparidade e as vozes que a política neste país e nesta Europa faz. As conveniências é que dominam a ideologia. Depois, por outro lado, duvido muito por uma coisa que eu sei, que não foi dita aqui, mas que eu sei, é que essas ditas máquinas são oferecidas pelas empresas. Segundo o que eu sei, segundo a legislação deste país, nenhuma dessas empresas é considerada instituição de solidariedade. E, portanto, se oferecem, é porque o lucro, que as empresas são feitas para isso, e muito bem, é porque o lucro vai advir de outra área. Mas como não são instituições de solidariedade, porque se o fossem até inscreviam-se para terem benefícios nos impostos, é sinal que há outras compensações. E essas compensações, quem vai pagar, somos todos nós, evidentemente, através dos nossos impostos, mas é os custos que vão assumir os consumíveis. Isso é lógico, isso acho que não sei quem é que pensa que isso é de outra maneira. Vai ser assim. Em quarto lugar, e por estar em São Jorge, e por estar nesta região, e até ultrapasso São Jorge, e penso em termos de região, duvido que estas medidas sejam economicamente aconselháveis. Porque estamos a fazer o seguinte: estamos a cortar esta ilha, já de si bastante pobre, estamos a tirar 3.000 euros, que foi mais ou menos o que a sua doutora disse. E estamos a transferir uma quantidade X, pode ser 1.000 ou pode ser 2.000, para fora da região. Os 3.000 ficavam na região. E houve, nesta Europa, depois da guerra, no Japão e noutros sítios, a economia fez-se através, mesmo prejudicando o dinheiro circular no próprio sítio e não ser desviado. Porque nós perdemos em termos de região. Vamos lá, supõe que os consumíveis são 2.000. Nós não perdemos 1.000, que é a diferença entre os 3.000 e 2.000. Não perdemos 1.000. Desaparecem 3.000 na ilha para beneficiar com 2.000 fora da região, não fora da ilha, fora da região. Isso é economia também. Isso é isso que se tem que pensar. E, portanto, nesse sentido, nessa parte, também não acho que haja grandes conflitos. E depois, acho lamentável que isso seja à custa da diminuição de emprego na ilha, quando esta região, e eu continuo a falar na região para não dizerem que estou a ser bairrista, quando esta região é das regiões que tem maior desemprego no país. Fala-se do emprego lá fora, no desemprego lá fora, que é muito preocupante. E esquece que a percentagem nesta região não é melhor. E depois, fico extremamente confuso, e isto está numa área de brincadeira, quando me obrigam a adoecer em horas estipuladas, quer dizer, ainda posso adoecer, senão dentro do horário normal, quer dizer. Isso é ridículo, isso é de quem? Depois não se apercebe que eu arrisco-me, se não for obediente a estas diretrizes e se não adoecer
dentro do horário normal de serviço ou de funcionamento, arrisco-me que o diagnóstico venha já numa situação de pós-mortem. Isso pode parecer brincadeira, mas é sério. Porque eu gostaria de saber se aquelas maquinetas ou máquinas, ou o que se diz, se me garantem que eu possa ter uma doença súbita, importante, isso nos garanta que fazem o diagnóstico, porque há questões que nem esperam para o seu secretário dizer que às tantas horas abre o serviço para depois saberem se eu estou doente ou se estou morto. E isso é importante. Bem, temos que avançar neste assunto. Sim, mas eu gostaria de dizer aqui muito outra rapidamente, coisa. Frederico. Temos que ir para E eu vou dizer uma coisa intervalo. muito importante aqui. É que isto, para aqueles que contestam o apelo de Passos Coelho na imigração, que o disse diretamente, isto é a mesma coisa. Esta situação que falámos antes das evacuações, é um apelo, sem terem a coragem de ser direto, de dizer, vocês fujam destas ilhas e vão para as ilhas capitais de distrito. E isso, para mim, é preocupante para quem ainda fala numa região autónoma dos Açores. Dona Regina, Não sei só. já falou. Porque não empregam este método, ou esta introdução do point of care, não penso que isso se chama assim. Porque é que não colocam também em Ponta Delgada, em Angra e na Horta? Os hospitais. Se é assim tão bom, não é? Se é tão bom, Não, a Se é tão situação positivo. é mais complicada. Não, isso sabemos nós. nós. Não temos lutado muito por um leucograma. Eu vou dizer, o leucograma é uma análise que nos permite ver se há infecções, por exemplo, se há um apendicite, se há infecções. Sim, coisas que não esperam. Por exemplo, se uma criança entrar com uma apendicite, uma criança ou adulto, ou com uma infecção, ou uma meningite, nós temos que fazer essa análise, não temos outra. E então, então, a informação que tivemos do Conselho de Administração é que vão ser compradas máquinas para fazer o leucograma e que lá para o verão as temos. E entendo, eu também sei particularmente que a Saúde das Açores pediu para fora para o continente o preço dessas máquinas. Então, por que vamos comprar mais máquinas para fazer nesse tipo de máquinas se nós temos um laboratório que as faz? Eu não consigo perceber isso. Ora bem, nós temos que avançar. Há duas coisas rápidas que queria que me falasse, doutora. A falta de médicos na ilha e a criação de uma unidade de saúde de ilha, quando foi criada, desde que foi criada até agora. O que é que tem mudado? Tem trazido benefícios para a saúde de São Jorge ou não? Em relação à falta de médicos, a situação é a seguinte. Isto para terminarmos o... Certo, muito rapidamente, este portanto, assunto. nós temos 3 médicos que pediram a reforma. Portanto, eu pedi a reforma tem tempo, já tenho tempo de sair com reforma completa. Eu disponibilizei-me, depois de estar reformada, quando não me substituísse, é porque não estou a ver médico nenhum que venha substituir, portanto, no nosso conselho, eu e a doutora Luísa ficam 2.000 e tal utentes sem médico, e a doutora Evangelina e a doutora Matar não têm capacidade de aguentar esses doentes especialistas. Portanto, eu disponibilizei-me para, até arranjarem médico, eu ficar com a minha lista de tempos, tipo, devido à reação da parte da manhã, ficar com a lista, mesmo depois de formada. Um elemento da Constituição diz que isso é possível, o outro diz que não é possível, pronto, mas isso é um problema que não é meu. Eu estou disponível para não deixar ficar os meus utentes no vazio. Não fomos substituídos ainda. Sei que há um médico que está para vir para fazer urgências. Mas o nosso problema não é o médico para fazer urgências, não é só esse problema. É o médico para seguir um utente para ser médico dele com continuidade. Em relação à unidade, portanto, em relação a isso eu não sei. Eu sei que é que assim, eu não sei, cada vez vai ser pior. Com estas medidas, não há aliciente nenhum para nenhum médico ir trabalhar para estas ilhas, a não ser porque prefere, se calhar, para a imigração também. Portanto, não há aliciente assim com medidas tão drásticas para os médicos que saem aqui. Por outro lado, em relação à unidade de saúde, portanto, a minha expectativa em relação à unidade de saúde era uma expectativa de que podia haver um grande avanço, podia-se ter melhorado muitos aspectos. Eu não observei isso, eu não sei em termos financeiros como é que está, quem não tem acesso a isso, não costumo saber isso, a esse nível não sei se foi melhor, se foi pior. A nível de prestação de cuidados, não houve benefício nenhum. Pelo menos para nós em Velas, não houve benefício nenhum. Doutora, muito obrigado por ter estado connosco no Pulsar da região. Eu pergunto-lhe à Dona Regina, em relação a estes dois assuntos, muito rapidamente.
Qual o comentário que lhe houver fazer depois daquilo que disse o doutor? Não, isto é tudo um problema de sistema. Eu penso que de sistema e de gestão. E nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, a gestão está dirigida de uma maneira que o humanismo fica em segundo plano. Não se pensa. E de facto, ainda outro dia perguntei naquela sessão que eu fiz com o Carlos César, e perguntei se neste encaminhar qual é o destino que eles reservam para estas ilhas. Porque fixar gente aqui, e já ouvi várias pessoas a dizer o medo de não ter assistência. Não, até eu, sinceramente, até eu tenho de... Portanto, a Unidade de Saúde de Ilha, por exemplo, não veio trazer benefícios nenhums, na sua opinião? Não, a Unidade de Saúde, eu tenho muita confiança nos nossos médicos, graças a Deus, ainda temos esse... Mas o que é que eles não podem, eles não resolvem certas situações, não podem resolver porque lhes falta aquilo que a doutora Rosa disse. Claro, uma pessoa para trabalhar bem é tal aquilo que se costuma dizer, não há omelete sem ovos. E é um médico que tem confiança na sua profissão e que vem aqui com os teus ideais e vê-se sem material, ninguém quer ter a chancela de ser um mau médico ou de ser um mau... Sim, neste conceito é isso mesmo. Ninguém quer entregar o seu futuro e o seu profissionalismo a uma chancela destas, porque o povo sabe-se como é, o povo também é objetivo. Presta ou não presta? Se o salva, é muito bom médico. Se surgem problemas, já sabe como é. A franqueza é mesmo assim. Não é? E ninguém quer se sujeitar a isso sem ter o mínimo, pelo menos, de resposta e de ajuda. Frederico. É sobre isto, depois, já para terminar, e isto já está tudo comentado, a mim causa uma preocupação muito grande, é a pasmaceira habitual dos nossos agentes políticos e da nossa comunicação social perante este facto. Mas também me preocupa essa mesma pasmaceira e nada de preocupação da população. A população aceita isto passivamente. Pois não diga que não houve alguém que não os avisou. Que é outra coisa. É isso que estamos que a fazer. aceitam isso. Sim, mas o âmbito disso, eu reparo uma coisa, que quando eu chamo agentes políticos e comunicação social, naturalmente não é quem está a dizer, é quem não está a dizer. Sim, certo. E eu pergunto quantas pessoas, por falta de participação dos agentes políticos, por falta da comunicação social, que há mais, vão desconhecer estas situações. E quantos passivamente vão aceitá-las e depois vão pôr as mãos à cabeça a dizer que esta ilha não tem condições. As pessoas dizem, isso é que me o que é preocupa. para mim não é para mais ninguém. Dizem-nos a nós. Isso é o coisa que convém. Sim. É porque mesmo, teve sorte. mesmo os progressistas, mesmo os ditos progressistas, convém que as pessoas continuem com essa mentalidade. Porque podem ser progressistas ao fim de semana e abusar das pessoas durante a semana toda. E tenho dito. Muito bem, vamos para o intervalo, voltamos na segunda parte para falarmos sobre agricultura em São Jorge com o Sr. João Serrano.
Oh, gente da minha terra. E o resto é cantiga. Bem-vindos à segunda parte do Pulsar da Região. Esta edição falamos de saúde. Na primeira parte, agora vamos falar de agricultura na Ilha de São Jorge. O nosso convidado é João Sequeira, o presidente da Associação Agrícola da Ilha de São Jorge. Sr. João, seja bem-vindo ao Pulsar da Região, no Breves TV. Há aqui dois assuntos que estão na ordem do dia. O atraso no pagamento aos agricultores e as cotas leiteiras que terminam no próximo ano, mas há agricultores que também estão com problemas porque não vão chegar aos 70% da sua cota. Podemos começar pelo pagamento, se me permite. O atraso de 6 meses que se verifica novamente está a prejudicar muitos agricultores. Primeiro, boa tarde. De certo modo, toda a gente compreende isso, que o atraso do pagamento ao leite aos lavradores traz várias dificuldades. Como todos nós sabemos, se nós não tivermos o rendimento que nós temos, se não for pago ao fim do mês, tem dificuldade. Quando se diz que em São Jorge que as coisas estão mal, a parte dos lavradores que não sabem dirigir a sua vida e tudo, eu acho que eles são heróis. Porque quando se está 6 meses a investir, porque é tudo que é matéria-prima que os lavradores que gastam diariamente e têm que pagar a 30 dias, eles estão a fazer um sacrifício à sua vida enorme e por vezes isto não é visto nem reconhecido pelas entidades competentes. Isto é grave, porque nós temos uma opinião que os investimentos que foram feitos em São Jorge, na área de todas as cooperativas, a União de Cooperativas, penso eu, como representante e como cidadão, que aquilo devia ter sido mais bem pensado, para ser mais bem estruturado, para ver no fim o que é que ia dar. Está a falar das 3 novas fábricas? Sim, temos, por exemplo, falamos do topo, a organização e o pagamento, digamos, está atempadamente regularizado. Em termos de despesa de recolha de leite, mantém-se o que era antigamente. São 60 dias que eles têm o leite depositado e depois recebem. O restante, já falando da Ribeira Seca e da União de Cooperativas, isto é grave. Suponho eu, com a informação que tenho, o outubro vai ser pago agora no fim deste mês, ou está a ser pago. Diga-me como é que 6 meses de atraso. Sim, senhor, diga-me como é que um lavrador consegue fazer face às suas despesas uma dificuldade destas. E eu, como eu disse há pouco, são espertos e são pessoas que dizem e contam, e todos os jorgenses sabem, que eles têm sérias dificuldades, que é complicado. E temos aqui um problema que é, portanto, as rações, os adubos, tudo aquilo que é necessário dar aos animais para alimento, começa a ficar com um corte no crédito, não é? Claro, tem que ser, porque os fornecedores das rações, os adubos, tudo isso têm compromissos, importam, mas têm que pagar. E tem essa dificuldade, mas para além deste cenário, é que todo o investimento que foi feito e o que é exigido ao lavrador jorgense em termos de produção, o nosso leite é dos leites mais baratos da região e da Europa. Não se vende o leite padrão em São Jorge anda entre os 22 cêntimos e meio e os 24. A gente fala, por exemplo, da Terceira, que não tem nada contra, nem São Miguel, mas São Miguel ultrapassa os 30 cêntimos e São Miguel vai para além dos 34, 37 cêntimos padrão. Ora, nós sabemos, e todos sabemos, temos agora aqui a senhora diretora dos Serviços Agrários, entrou-se cá uma equipe que demonstrou ali e deu a conhecer a todos os presentes que o leite que nós produzimos em São Jorge, que é do melhor que há e está a ser produzido na região. E depois explicou porque é que era porque é que era pago em menor, por exemplo, menos 10 cêntimos do que em São Miguel. Se ela explicou, não, isso é um problema que quem está a comercializar ou os dirigentes das cooperativas nos pode indicar aqui que é
Não faço ideia. Gostava muito de saber e saber responder a essa questão, mas não consigo. Uma coisa é, e nós todos sabemos isso, se calhar estamos todos de acordo, um produto de qualidade. E foi dito lá que nós, produtores, ou os produtores que se podiam orgulhar do produto que tinham, faziam inveja a outros produtores ou traziam. E temos o leite deste preço. O que é que se passa aqui de errado? Se calhar na parte comercial, como é que é? Como é que um quilo de queijo? Para já eu não consigo entender como é que se faz e produz leite em São Jorge, da qualidade que temos. Temos um queijo que é de São Jorge, que é o queijo classificado, se calhar vai à volta entre os 35% e 40% do queijo, que se chama queijo São Jorge. E depois colocamos no mercado um queijo que é queijo marca branca e queijo ilha. Se me dizem que isto vai identificar São Jorge em algum sítio, até hoje ainda não consegui perceber. Por exemplo, sabemos que o queijo classificado, que está a ser vendido entre 15 a 17 euros, e o queijo ilha está a ser vendido entre os 10 aos 12, e agora eu pergunto também porquê tão baixo o preço do leite ao produtor. Em relação a este primeiro assunto, Frederico Maciel. Bem, eu não gostava de meter foi-cienciada alheia porque não estou muito a par da atividade primária da ilha. Só que também penso, também gosto de São Jorge e, portanto, tudo isto que eu já penso há muito tempo, não é de agora, já há vários anos que venho pensando nisso e tenho umas questões a falar, a dizer, a compartilhar. Para já, em primeiro lugar, faz muita impressão relativamente à agropecuária de São Jorge o seguinte: eu sempre me habituei a ouvir dizer, mesmo antes de pensar nestas coisas, que o queijo de São Jorge é um queijo de excelência, com uma publicidade garantida, que é conhecida da maioria dos portugueses. Isso é verdade. Encontramos no continente português pessoas que identificam os Açores pelo queijo de São Jorge. Isso é a realidade. Mas depois, quando vou a um centro, uma grande superfície no continente, gosto muito e faço isso muitas vezes, comparar preços. E vejo que o queijo de São Jorge só tem abaixo dele queijo destas ilhas. Os queijos regionais do continente ultrapassam numa quantidade exponencial os valores do queijo de São Jorge. E a diferença entre o queijo da ilha e o queijo de São Jorge até é pequena, não é? Até muito, muito grande. Sim, a diferença de preço, não é? Entre um e outro. Não. E, portanto, aqui, quando eu analiso isso, pensar em São Jorge, vejo que a bota não bate certo com a perdigota. Porque, como é que nós temos um queijo de excelência e depois o queijo não é minimamente, o preço do queijo não é minimamente comparável com os das regiões continentais? E depois pergunto, o que é que está a falhar? Qualquer coisa tem que estar a falhar. Será a política regional sobre o queijo de São Jorge? É uma hipótese. Será a própria qualidade do queijo? Será os circuitos de comercialização? E, portanto, temos que pensar nessas coisas. Mas temos que pensar em São Jorge e temos que pensar nos Açores. Porque isto é um produto de qualidade, com região de mercado e que, portanto, não é um problema de São Jorge, mas é um problema dos Açores. Temos que pensar o que é que está a falhar neste circuito. Depois, e já não tem a ver com a valorização do queijo, com o preço do queijo. Outra questão se põe. O queijo de São Jorge tem mais ou menos 3 ou 4 meses de cura. Tem aquela exceção do queijo de 7 meses,
mas se nós analisarmos todo, não é a maior parte. E, portanto, nota-se que o tempo de cura do queijo, e vendo o círculo de produção de leite, portanto, deveria haver como alibi um período de maior dificuldade, que seria entre o mês de abril e o mês de agosto, que é, portanto, no mês de abril começa a haver o aumento da produção de leite, mas o queijo produzido tem um período de 3, 4 meses de cura e, portanto, aí deveria haver um período de uma certa dificuldade de pagar, que vamos lá até o mês de agosto. Mas só no primeiro mês. Porque depois, o queijo que foi produzido no mês de abril só seria vendido no mês de agosto, o queijo que era produzido em maio seria em setembro e, portanto, as coisas começavam a correr normalmente. Ora, se acontece que isso não se realiza e os pagamentos poderiam ter uma certa dificuldade entre abril e agosto, e nós estamos a falar nestes prazos agora de 6 meses de atraso, estamos a falar no mês de março, não abrange nenhum daqueles meses. É porque há uma destas 3 situações, ou mais que há uma destas situações. Primeiro, os custos de elaboração, os custos de comercialização e os custos de gestão são superiores ao valor do próprio queijo. Porque se não forem, pagáveis. A não ser que haja dificuldade na colocação do produto. Isso a gente coloca uma questão. Então, se é um produto de excelência, se está provado que os problemas da crise não estão a abranger os produtos de excelência, porque a gente vê em Portugal que os carros de gama alta até se estão a vender, os outros é que não estão. Portanto, é que os ricos continuam a comprar. Portanto, se um produto de excelência não está vendido no mercado, é porque qualquer coisa se passa que não está certa. Ou o produto não é de excelência, ou não está sendo bem comercializado. Depois, pode haver outra coisa, é a gente vender o produto e haver atrasos no pagamento. Isso aí também se põe problema, quer dizer, quando se vende um produto de excelência, é para quem pode pagar. Depois, se o queijo São Jorge, como acredito, tem fama, porque é que houve um pormenor que aconteceu há anos, que foi a União das Cooperativas se juntaram à empresa de São Miguel. E sempre pergunto, quer dizer, se nós temos um produto que até não é grande em termos de mercado, a quantidade de produção não é tão grande como isso. Se o podemos vender naquela base que eu acredito de ser um produto de excelência, em sítios concretos. Não precisamos grandes mercados. A produção de 2.000 ou 2.000 e tal toneladas de queijo de São Jorge não necessita de grandes mercados. Até é contraproducente ir para os grandes mercados. Depois não temos capacidade para fornecer esses grandes mercados. Temos que ir para mercados de qualidade. Ora, uma empresa, qualquer que ela seja, que venda produtos para as grandes superfícies, vai contrapor um produto de excelência com outros produtos de outro nível. Que essa mesma empresa também comercializa. Isso pode influenciar, não estou a dizer que influencia, pode influenciar a comercialização. Isso é evidente. E, portanto, parece-me que é bastante constrangedor para São Jorge quem, de facto,
defende o queijo de São Jorge de excelência. E as pessoas no continente deixam de falar com elas. E São Jorge é identificado pelos os mais humildes de qualquer povoação por causa do queijo. Aliás, há muitos sítios que os Açores são identificados por causa do queijo de São Jorge. E qual é a contrapartida que temos? Quando vamos a um supermercado ou a grande superfície do continente e vemos que a mim causa-me tristeza quando eu vejo o queijo de São Jorge com a marca registada ao lado de um queijo de outras ilhas, não vou nomear, e a diferença entre um e outro é 1 euro ou 2 euros. Algo se passa de mal. Ou não se chama queijo de excelência São Jorge, ou se chama e se tira os proveitos. Qual é a culpa? É isso. A culpa será, em princípio, da comercialização desse produto, que equiparam, quando comercializa, à mesma situação dos outros. Depois, pergunto, a estrutura que se criou em São Jorge para a produção do queijo de São Jorge será a mais adequada? Será que o queijo de São Jorge mantém a fama que tinha? Será que houve outros interesses na formação da estrutura que se criou em São Jorge? Dona Regina. Eu acho que alguém anda a fazer pouco de Jorge. Que se eu, na altura que isso aconteceu, que entregámos o nosso queijo à Lacta Açores, eu escrevi um artigo para o Diário Insular que o título era A Golpada. A palavra não era minha. Tinha sido um lavrador de uma certa idade que me tinha dito assim: isto é uma golpada ao queijo de São Jorge. E eu aproveitei essa decisão, isso que o senhor tinha dito, e fiz um artigo acerca disso. Bem, a gente, se recuarmos e formos à origem das nossas cooperativas, a gente sabe que as nossas cooperativas foram feitas para diminuir, anular, pode-se dizer, os intermediários. Neste momento, quantos intermediários nós temos? Bem, há poucos dias também eu vi o seguinte, há poucos dias mesmo, foi esta semana que agora ainda estamos, a Lacta Açores recebeu 70 milhões de euros, evidentemente, portanto teve um grande lucro. Isto é muito interessante. E eles dizem ainda mais, mas é o queijo de São Miguel que está a atingir grande sucesso no mercado. Isto é muito interessante, cá para o meu gosto. E agora, e há outra realidade, é que a Lacta Açores hoje é assumida pela presidência da Unileite. Ora, a gente sabe que a Lacta Açores era constituída pela Unileite, pela Uniqueijo e pela Cal. Sim, mas quem preside é... Neste momento, antes não era assim, neste momento, a Lacta Açores, a presidência da Lacta Açores é assumida pela Unileite. Ora, se eu tiver uma empresa e o Frederico vier me pedir para pôr os seus produtos na minha empresa, iguais, claro que eu quero vender os meus. Bem, conclusão, ele ainda dizem mais, a Unileite vai iniciar os trabalhos de preparação, repare-se só nisto, para uma nova Câmara de Cura para poder triplicar a sua produção. Quer dizer, eles vão aumentar a sua produção porque têm muita venda, evidentemente. O que é que eles dizem então? Eles dizem assim, que o Uniqueijo, o queijo de São Jorge, já é conhecido, repare-se, já é conhecido no Canadá, nos Estados Unidos da América, no continente. Nada de novo. Que a Cal já é conhecida na Madeira e no continente. Eu não conheço o trajeto da Cal, mas lá neste É Calvo, será isso? Cal, que é ali. É da horta, o queijo da horta. E o queijo da Unileite, claro, a Europa, quer dizer, a sua produção vai triplicar, foi distribuído pela Europa e particularmente para o mercado alemão e francês. Conclusão,
Mas, entretanto, de vez em quando vem a notícia que o queijo de São Jorge ganha medalha de ouro, e ganha medalha de prata, e ganha isto, e ganha aquilo, e coisas honrosas, e tudo muito interessante. Concluímos, nós ficamos com os prémios e eles com a venda do seu queijo. Isto é muito original. Bem, eu nunca compreendi, sinceramente, como é que nós, tendo um produto tão bom como é o queijo de São Jorge, que foi o queijo de São Jorge que abriu as fronteiras ao conhecimento de que havia queijo nos Açores, porque toda a gente conhecia o queijo ilha ou o queijo da ilha, que ainda hoje se fala nisso. Mas nós, agora vou só mostrar-vos uma coisa. No São Miguel Guide, que é uma informação sobre a ilha de São Miguel, diz assim, que inclui eventos e atividades e eventos, diz assim, fala no seu queijo fresco, com leite de cabra, evidentemente, e fala no famoso queijo da ilha, repare bem, famoso queijo da ilha, feito de leite de vaca, que é o deles, não é? Conclusão, eles não tinham queijo ilha ou queijo da ilha, era só de São Jorge. E não sei porque, não sei que ideias ou preconceitos, nós varremos o título de queijo de ilha e o queijo de ilha está nas mãos dos outros. Nós, o queijo da Finisterra, o queijo da Beira, o queijo do Topo. Por trás tem um papelinho assim, uma coisa despersonalizada, que diz lá que está Açores, queijo ilha de São Jorge. Queijo ilha de São Jorge não é o que nos deu a projeção, nem o que nos deu o nome ao queijo ilha. E então eu venho buscar agora. Por que razão é que a Lacta Açores veio-se veio buscar o queijo de São Jorge? Eles que nunca olharam para nós em qualquer valência, porque é que quiseram o queijo de São Jorge? É verdade que hoje em dia a comercialização dos produtos está muito diferente. A gente sabe isso. Hoje em dia está muito exigente. Mas eles enriqueceram, diz-me com quem andas que eu tirei as manhas que tens. Eles enriqueceram, foi o seu companheiro, o seu queijo, que era o queijo de São Miguel, era aquela bola redonda que eles têm feito muita coisa, e que acredito que hoje em dia já modificaram e têm, mas não tinha a projeção do nosso. Nem as outras ilhas tinham a projeção do queijo de São Jorge. Conclusão, eles quiseram, para mim quiseram foi um reboque, porque esse reboque é que vai apresentar, é que ganhou os prémios e eles dão de reboque. Isto é extraordinário. Então nós, Jorge, eu sei que não sou de cá, mas eu admito esta ilha como se fosse minha, porque eu já tenho mais anos de São Jorge do que da Ilha de Esteira. São Jorge, que até estes anos todos conseguia aumentar as 9 cooperativas, não tinha ninguém que aumentasse ou que fosse capaz de colocar o seu produto à venda. Foi preciso de outras pessoas que não tinham um queijo da qualidade do nosso. Eu, sinceramente, penso que nós também temos muita culpa neste processo. Sr. João Sequeira, uma só empresa a comercializar o queijo de São Jorge prejudica o agricultor? Claro, aqui foi tudo dito e bem, em relação à Lata Açores. Lata Açores toda a gente sabe, e já foi dito, e mesmo reconhecido pela Federação Agrícola, que São Jorge é que ajuda a vender os produtos lácteos das outras ilhas. Toda a gente sabe, e a gente não tem que esconder as coisas. São Jorge, que todos nós conhecemos, de São Miguel que não tem nada contra eles, mas vieram-se aliar, e bem que disse a Dona Regina e o Sr. Cedric, foi para proveito próprio, que ajuda a vender o produto deles. São Jorge, e bem que foi citado aqui, em qualquer sítio fala-se de queijo, queijos Açores, queijo de São Jorge. Ajuda a vender o queijo. Agora que os jorgenses foram prejudicados com isto, onde é que foi criado o setor cooperativo? Primeiro foi em São Jorge. Todos nós sabemos, não sei precisar bem a data, mas primeiro foi na Beira. O Topo é a cooperativa mais antiga do país? 1922. Como? 1922. Por exemplo, o Topo vai celebrar os 75 anos este ano. São Jorge foi depois, as outras assim. E bem, foi lembrado aqui, uma coisa que era muito importante, que era manter as cooperativas, passou-se isto a uma parte industrial que não nos vai levar a nada. Quanto a mim, e a todos que sabem o que era o queijo de São Jorge, eu pergunto, veio resolver o problema? Não veio. Em termos financeiros estamos pior, que já se falou há pouco,
o rendimento dos lavradores, para este investimento que foi feito em São Jorge. Os lavradores deviam estar a receber acima de qualquer produto que é produzido em São Jorge, que é produzido nos Açores. E, aliás, ainda tem uma coisa, todos conhecemos, a Ribeira Seca ainda está mais atrasada no pagamento. Pois é isso que eu ia perguntar. A Beira está a pagar a 6 meses. E só Miguel, que tem estes produtos mais bem pagos, o dia 15 de cada mês, o de São Miguel e a terceiro, tem o dinheiro na conta dos lavradores. Isto faz diferença. Em termos de investimento, por exemplo, nós em São Jorge, e o sistema que estamos, e também que está orientado, há um jovem a concorrer à primeira instalação, vai concorrer, é aprovado e tudo. Mesmo na altura que é para entregar o dinheiro para poder desenvolver a sua atividade, passa 2, 3 meses sem ele chegar o dinheiro. Isto é dificuldade, isto não vai beneficiar em nada. Tem alguns quadros em São Jorge que têm conhecimento desses e os rapazes estão aflitos, já me disseram que estão muito arrependidos de terem apostado neste setor. Mas é importante a produção de leite e de carne em São Jorge, porque nós temos produtos excelentes, mas não é só no leite, é na carne também. Tudo que nós produzimos em São Jorge é de excelência. Só que temos outras áreas que produz pouco. Os produtos hortícolas, batatas e tudo isto, o que é que produzimos para consumo ao longo do ano? Nada, 2 ou 3 meses só. E é possível produzir? Claro, toda a gente sabe que isto é uma terra que produzia tudo e produz tudo. Não Quer dizer, estamos ligados à monocultura da vaca e por aí. Sim, mas a vaca neste momento existe porque não há mão de obra. Se tirarem a vaca daqui, a Ilha São Jorge fica a mato. Quantas pessoas é que a gente tem a investir nesta área? Poucas. Quantos jovens é que nós temos a investir na pecuária e na agricultura? Por várias razões, por dificuldades que têm. De pagamentos e buscar dinheiro rápido. Por isso é que nós estamos nesta situação. Em relação aos pagamentos, há 3 modelos, já reparei, 3 modelos de pagamento na ilha. O topo paga mais ou menos atrasadamente, dentro dos prazos. A beira paga, neste momento, com 6 meses de atraso. E os rurais ainda com mais atraso. Sim, mas isso aí eu não sei como é que é possível explicar-se uma situação desta? Isso aí não tem conhecimento, não posso dizer, olha, é por este motivo ou por quê. Agora tudo me leva a crer é porque o dinheiro que vem para lá de Açores, que é o vendedor do Coelho de São Jorge, suponho é que o dinheiro que entra tarde. Isto é a minha ideia, mas que lá está Açores. Foi criada porque um dia que eu entrei na União de Cooperativas aqui na Beira, fiquei chocado quando eu olhei para a parede e vejo assim a União de Cooperativas dos Açores. E nós tínhamos as cooperativas, que é as cooperativas de São Jorge, como todos conhecem, que é a mais antiga, já foi aqui falado, e quando se diz assim União de Cooperativas dos Açores, passámos a ser uma união que hoje, se chegar algum de nós aqui, se chegar ali à União e dizer eu quero que me venda 20 queijos ou 50 queijos, que é isto que eu tenho conhecimento até agora, não pode vender sem pedir autorização à lata açúcar, que é que vende o produto. Quer dizer, entregamos o nosso produto a São Miguel. E algumas vezes a baixo preço, de custo. Algumas vezes, mas há uma... lá do lado diz-se que o queijo do topo... Lá de lá entenda-se calheta. Não, que vai-se aumentar nos pagamentos pelo menos 3 anos, porque o José Luís tinha deixado uma verba, quer dizer, porque tinha recebido, depois da saída dele, receber uma verba, portanto diz que até durante 3 anos vai-se aumentar. Eu não sei quando é que começou o ano 1, quer dizer, não sei se... outra coisa que eu gostava de perguntar, se o José Fernandes me dá licença a perguntar ali ao Sr. Sequeira, eu vi que a 6 de novembro de 2013 o Governo assinou um acordo aqui com as cooperativas, mas eu não sei se esta data, se de fato é esta, se é o Secretário Regional dos Recursos Naturais que esteve cá e que assinou, e que estava lá escrito o seguinte, que esse acordo fora alcançado com seriedade para um plano estratégico para a recuperação financeira da Uniqueijo e da sustentabilidade da fileira de queijo de São Jorge. Eu achei muito original, foi alcançado com seriedade. Eu não sabia que havia 2 maneiras de fazer um acordo. Com seriedade e os outros... Essa é a exceção.
Deve ser uma exceção. Então, é porque os outros todos foram feitos sem seriedade. Porque se está aqui, se está assim, isto é tirar poeira para os ânimos das pessoas. Outra coisa que me dá vontade de rir, sinceramente, o senhor ainda agora disse que o preço do leite era 22, 22,5. Varia entre 22 Mas isso é o e 24,5, litro ou é a canada? É O litro. É o litro, muito bem. 22 Mas e é quando 24,5. vejo 2,4, quer dizer, quando vejo uma canada, quais é o preço de um café? Eu pergunto para onde é que vamos? Não, até que O café que é uma pinga d'água, Mas o duas café é mais chávenas. caro que uma canada de leite? Pois é. Porque Não, mas eu estou a vender é a pinga d'água naquele poço. Sim, mas o que eu queria dizer com isso é que uma canada Ainda é anda à mais volta barato. dos 56, Ainda fica, é mais 57 barato ainda euros. de quando um café. Certo. Aqui há um tempo atrás o Sr. Federico citou esta situação falando das cooperativas e do preço do leite e tudo. Não há muito tempo, se disser agora que há 14, 15 anos que o leite era mais bem pago que hoje, é a realidade, por várias razões. É que em termos de todo o investimento que o lavrador faz para manter a sua exploração na área das rações, máquinas agrícolas, gasóis, tudo isso, nós sabemos que estava muito mais barato do que é agora. Nós agora, de qualquer coisa, disparou uma coisa fora de série. Eu sinceramente, isto mete-me impressão, é ver, por exemplo, se nós dissermos às pessoas não devem fazer isto assim aqui, eles vão muito mais pela opinião dos de fora do que pela opinião daqueles que... Isto quer dizer que os agricultores têm culpa no meio disto? Eu considero que são jogos... Porque isto é um produto que é dos agricultores. Claro. Os agricultores são, ao fim e ao cabo, os sócios das cooperativas, não é? que devemos homenagear. Eu tenho uma admiração... Desculpa a questão. Os lavradores são sócios das cooperativas, como várias situações aqui em São Jorge são sócios e não sei mais quem. Mas depois, há sempre uns senhores que mandam e que depois conseguem dizer a esses outros, que são os servos, ou assim, ou não há E por isso apoio. E depois, a história ainda está para se explicar nesta ilha, a história lá está a Açor. Porque é que isso surgiu e com que interesses surgiu. Muito bem, mudando de assunto, cotas de leite. Deixa-me só esclarecer aí um ponto nesta coisa que acho que é importante. Nós não podemos excluir-nos das nossas responsabilidades. E nós, como produtores jorgenses, às vezes pegamos em situações de barrismo que não nos leva a lado nenhum. E não podemos dizer que a culpa é que é só do de fora. Nós temos que saber o que é que queremos. E temos que lutar por aquilo que queremos e acreditamos. E se assim não for, e tivermos já à margem dos outros, estamos na situação em que estamos. A dona Regina falou bem em relação à Lata Açor, que é que domina e faz a comercialização do peixe por alguma razão, por algum interesse, porque se não fosse, deixe-me só acrescentar, é que nós, em relação à produção de leite, temos vindo a baixar. Produzimos 34 milhões este ano passado, já era, há 2 anos foi 2,29, este ano teve uma quebra de 4 milhões e meio. Em termos de produto, para manter o mercado, eles têm que controlar bem o produto que têm, porque isto não vai mais. Em termos de produção está mais equilibrado ao nível de ano, porque antigamente sabe-se que a maior produção, a Rosoja era a freguesia que produzia leite quase todo o ano, praticamente todo o ano, e as outras eram a principiar em março, algumas em abril, e este agora, nesta altura, está mais equilibrado, que é melhor para a ilha. Também não deixar de lembrar que, desde a altura da ordenha até à fábrica e a transformação, o preço é enorme. Nós, antigamente, a cura do peixe era feita em secadores naturais. Hoje, gasta-se gasóleo, nafta, que é muito caro, toda a gente sabe o preço que tem. Temos o queijo em câmara de frio, toda a cura, que vai desde até os 3 meses, que é o limite, e o máximo para venda, que é o queijo de classificado, que vai até os 7 meses. Isto é só o custo desta despesa de cura do queijo, como é a quebra de peso do queijo. Isto tudo se vai refletir
Nesta parte, que é a parte da produção, que é que sofre com Sim, mas qual é a porcentagem do queijo de 7 meses? Isso aí tem uma diferença grande. Sim. Na construção, na produção total do queijo de São Jorge, o que é que representa os 7 meses? Essa pergunta deixa-me assim um pouco sem a resposta, porque não sei bem ao certo. Hoje é porque aí tem influência. A gente está a falar no dobro da cura do outro. Tem mais cura, mas há um sistema. Se tivermos um queijo fabricado no mesmo dia e ele vai para a câmara de cura e o outro é na cura tradicional, ao fim de 90 dias, este queijo que estava cá fora vai ter um sabor superior, melhor que o outro de 7 a 8 meses. Porque é diferente. Então, afinal, porquê é que houve esta mudança? É só perguntar aos técnicos e às mudanças e às opiniões. Houve também muita opinião de fora. Por exemplo, a gente coloca-se o poliolo no queijo ao fim de 4, 5 dias que não era apto que se colocar. E eu não sei que vantagem tem, para mim nem tem nenhuma. Eu agora há pouco tempo peguei num queijo com 2 meses e comprei até por causa na Ribeira Seca. Cheguei à minha casa a ter o poliol, tive mais 2 meses e meio. Dei a provar a pessoa, provadores. E numa festa que tivemos, toda a gente perguntou: onde é que tu buscaste queijo? Queijo é este? E este porquê? É diferente. Porquê é que a gente alterou as coisas? Por que razão? Por que razão é que nós não continuamos a fazer um produto que melhorar sim, que eu sou sempre a favor. Limpeza, higiene no máximo, desde a ordenha até a transformação, tudo isso. Agora o resto, devíamos ter alguma coisa, só precisamos aqui uma altura de manter o queijo dentro da mesma temperatura, que é a partir de junho até setembro. As temperaturas são muito elevadas. Portanto, adulterou-se aqui a forma tradicional de fazer o queijo São Jorge. Na minha opinião, sim. Em termos de transformação, o processo de transformação do leite, quando chega à fábrica, é praticamente a mesma coisa, é a mesma coisa. É igual. Pode ser mais rápido ou menos rápido. Antigamente aquilo ia, para se fazer queijo, aquilo ia mais ou menos até às 5 horas. Hoje, com 3 horas, a coalhada já está em poucinhos. Mas temos queijo de boa qualidade, não podemos dizer assim. Para terminar este assunto, o atraso é o maior problema que os senhores têm? É, sim. O atraso e acompanhando também o atraso do pagamento do leite. Não se justifica isto. Muita conversa que haja aqui não pode ser. Não. Já tudo foi dito. E foi outro dia até citado pelas pessoas que cá vieram esclarecer esta situação. Não se compreende. Como é um produto de excelência, como é que é pago mais barato? Não se compreende, em termos de princípios, como é que uma cooperativa paga mais barato que uma empresa. Qualquer coisa está mal. Má gestão? Qualquer coisa está mal, porque reparem bem, uma cooperativa é dos lavradores. Ou então chame-lhe outro nome. E quando uma empresa que é para ter lucros e não para distribuir, paga mais, qualquer coisa está mal. Bem, vamos mudar de assunto. Cotas leiteiras. Outro problema, infelizmente, que vai afetar a agricultura em São Jorge, aos produtores. A cota leiteira, toda a gente sabe que acaba agora em 2015, antes era o dia 31 de março. Mas agora está tudo aí, ai Jesus. Sim, mas por o conhecimento que tem, não tem conhecimento afinal dessa situação. Mas penso que a cota leiteira é tirada ao lavrador, mas depois vai haver um controle, continua a haver um controle de produção. Se não for, mas mal. Isso ainda não está definido, não é? Não está em estudo. Por isso é que eu não posso adiantar mais nada. Mas sabem que a cota leiteira vai acabar, já sabem, há vários anos que a cota leiteira acaba, já era para terminar. Foi, depois continua até o próximo ano. Se sabem há tanto tempo que vai terminar, porque é que ainda está em estudo o que vai ser feito a seguir? Sim, mas é que o novo quadro comunitário ainda tem muitas coisas para resolver. Uma é a parte da decisão da parte das cotas que eles estão a estudar, como é que vai ser. O que nós sabemos em relação a isso é que vai haver um compromisso em termos para os industriais. Por exemplo, a nossa parte aqui em São Jorge, que é cooperativas, não há nada que seja obrigatório, até ver que o lavrador que assine qualquer contrato para manter a cota. Nos industriais é uma questão do para saber o leite que vão ter, ou se vão ter, para manter a mesma quantidade, se calhar por causa dos mercados. Mas em relação a São Jorge,
E digo uma coisa muito simples, a São Jorge e se calhar os Açores, nós devemos se preocupar muito com a qualidade e não com a quantidade. Nós só vencemos se tivermos um produto de qualidade. Tanto no Sim, leite, quantidade, como na carne, com aquilo com que nós quantidade produzimos. temos, por exemplo, a Polónia, que abastece. Mas nós não podemos dar um passo a lembrar-se. Nós temos que manter aquele mercado, temos que ter esta quantidade, nós temos que ter qualidade e depois ter um compromisso de quantidade, temos que o manter. Por exemplo, este abaixamento de produção este ano é mau para São Jorge. É muito mau para São Jorge. E outra coisa que também em relação à associação, e muitos lavradores não concordamos é com o resgate da cota leiteira, porque nós não temos indústrias, a não ser a indústria de laticínios, o queijo São Jorge, e entendemos que é um produto que engrandece São Jorge e traz dinheiro para São Jorge, que é a economia de São Jorge, que queremos ganhar, e tem que se apostar no queijo São Jorge, pode apostar só na carne e virar no leite para a carne, porque ainda hoje considero que o leite, mesmo barato, que é uma fonte de riqueza que o lavrador tem praticamente, ou devia ter todos os meses. Entretanto, essa descida na produção tem a ver com. Vamos outra vez ao mesmo assunto. Tem a ver com o atraso no pagamento. Não, esta também tem a ver alguma coisa com isso, mas tem a ver com o inverno. O outro inverno passado foi muito rigoroso. Como todos sabem, houve uma seca extrema, em que, em termos de alimentação para os animais, e nós, em São Jorge, as vacas alimentadas para a produção de leite não podem comer silhagem, cada vez estão a ser mais apertados, não se pode deitar silhagem de milho, mesmo de milho, que tenha qualquer tipo de bloco que vai prejudicar a produção. Ora, é à base de erva, como não se pode reforçar com outros alimentos, é claro que a vaca produz menos. Daí a razão de menos produção. E se calhar alguns lavradores também investiram menos em termos de rações, e alguns animais, com certeza também. Os lavradores que não vão atingir os 70% de cota vão ser penalizados por isso? Não está nada definido, mas em princípio não vão ser penalizados por isso. E também acho que não faz sentido. Nós estamos num fim de cotas. Se for agora penalizar um lavrador e a saber as causas da produção que foi devido a estes fatores, for penalizar agora, acho que isso é uma das coisas que não faz muito sentido. Como com estes problemas todos, começar a apostar mais na carne do que no leite? Não, acabei de dizer, a solução, penso eu, no meu entender, não é a solução de São Jorge é produzir queijo São Jorge, produzir leite. E temos terrenos que são bons para produzir carne, a nossa carne é excelente, a nossa carne é de ótima qualidade, até aliás eu costumo dizer, e há provas tiradas, que a nossa ilha é de excelente, todos os produtos que não for intoxicada com sólidos, adubos e outras coisas mais, é de excelente qualidade em todas as áreas, desde a fruta, a maçã, a laranja, tudo isso que nós produzimos cá é de excelente qualidade. A Associação Agrícola tem incentivado a população, os agricultores, os jovens, para outros tipos de produção, como a alface, o tomate, por aí fora? A Associação não tem andado bem neste campo a dizer produz. Agora, o que a Associação tem dito e tem alertado é que não se vive só da vaca. Nós vivemos, a gente se reparar nos supermercados e nos hiperes, quais são os produtos que nós temos de São Jorge à venda. E isto pode preocupar qualquer jorgense. Nós temos o terreno. Ainda há pouco tempo tivemos um técnico aqui do continente que nos disse que nós estamos nos Açores todos de parabéns. Porque a matéria orgânica que nós temos é superior, por exemplo, ao Alentejo. E eles produzem. Mas qual é a razão que isto o problema é que esse técnico, se calhar, disse que estamos de parabéns, mas não vive cá, não é? Mas ele tem a realidade. Há pessoas que fazem essa afirmação, mas é real. Nós só, por exemplo, na Serra, mas toda a gente se lembra do que estão aqui a Ilha São João, que era há 40 anos, e o que é que produzia há 40 anos. Havia tudo em São João. Faz favor. Agora, por causa de uma questão que o João disse, que é verdade, quando se ia a um supermercado, o que é que se vem de lá de São Jorge, há coisas que são ridículas, mas é para os jorgenses, e que acho que devem os jorgenses pensar. Como é que a gente vai a um supermercado, encontra pão de milho do Pico e não encontra de São Jorge?
quando o pico tinha bom pico. Porque o pico era muito fraco na produção de milho. E, portanto, não dava para ter uma alimentação à base do pão. Aqui não é bem um bom milho. Como tínhamos, isso depois é uma questão da maneira de fabrico, mas era isso. E não tinham o verdadeiro pão de milho, porque precisamente tinham que importar. Também tinham que importar o milho. Como é que a gente vai ao hiper, e não digo o nome, mas todos sabem qual é que vão lá, e compramos, tem lá, inhames cozidos. Quando o típico inhame, a sério, o coco, lá dos séculos XV e XVI, é de São Jorge, que é o Dado, e a gente vai comprar. Mas isso é uma crítica a São Jorge, porque há pessoas, e não as critico, que no pico fazem essas coisas quando em São Jorge não se faz isso tem. É preciso pensar nessas coisas. É preciso sentar no café a dizer que isto tudo vai mal e depois não se fazer nada para melhorar. Isso é a nossa realidade. Quantas coisas que nós temos que podíamos exportar e importamos, mas são coisas que não podem ser feitas em grandes empresas. São as coisas feitas ao fim de semana, feitas ao fim dos dias no verão, mas que nos ajudam na nossa economia, porque temos condições para isso. O problema depois é que também uma pequena produção, um pequeno produtor quer vender e é um problema. Isso aí é que está o problema. É porque as grandes cabeças iluminadas deste país ainda não perceberam uma coisa muito simples. Em que, enquanto eu vendo uns 2 ou 3 quilos de inhames sem pagar imposto, estou a dar a oportunidade a alguém a ir comprar coisas que pagam imposto. Isso é uma coisa muito simples, isso é matemático, qualquer merceeiro sabe disso. Só os ilustres ministros das finanças é que não sabem. Porque não estão dentro destes problemas, têm outros problemas para resolver e para pensar, ou para não pensar e para descansar. Que aí é que está o mal. É que às vezes, e aqui também em São Jorge acontece, é que quando o indivíduo vende um molho de alfaces sem estar, portanto, devidamente inscrito nas finanças das coisas, são os próprios comerciantes daqui de São Jorge que vão fazer queixa dele. E não se lembram uma coisa muito simples. Vão perder assim. É que aquele molho de alfaces que se vende vai trazer rendimento para irem comprar ao seu próprio hipermercado coisas que se não tivessem não compravam. E o problema é a visão que temos de obediência a determinadas leis que outros países não têm em termos europeus é precisamente esse. É que nós perdemos determinados circuitos de coisas que davam riqueza a este país, pequenas coisinhas, mas somadas davam riqueza a este país, e não dão essa riqueza a pensar na cobrança dos impostos que depois não cobram. Já dou a palavra, se você quer, Dona Regina, nós temos de terminar a sua observação. Desde que estou aqui nesta ilha, claro, encontrei aqui muitos produtos que não havia na minha ilha, coisas típicas e gostosas, sinceramente. E eu, desde que começou a crise, antes da crise, eu sempre dei lugar nas minhas compras. Primeiro comprava as coisas da ilha, depois é que ia às coisas de fora. E há poucos dias uma senhora que me costumava, porque eu gosto muito de comprar galinhas da terra, porque para fazer canja só não é essas coisas importadas. E aqui não é galinha, não é nada, são bichos mortos. E essa senhora veio-me dizer assim aos energia, eu não posso vender daqui por diante as galinhas porque agora tenho que estar conectada. E disse assim, rapaz, passa para cá as galinhas de oferta, que eu passo para lá o dinheiro de oferta. Porque aquilo incomodava-me imenso, porque ela só fazia aquilo uma vez por ano. 3 ou 4 galinhas, aquilo não era nada. Eu não me sentia a roubar o Estado neste aspecto. Aquela senhora estava-me fazendo um favor e eu estava-lhe fazendo um favor. Mas há umas, eu não sei, a massa cinzenta desta gente ultimamente deve ter sofrido qualquer perturbação, deve ter mudado de cor. Porque há coisas que se entram pelos olhos dentro e que ninguém as compreende. Por exemplo, o caso como é que se chama? Acerca das
Da produção do pai, agrícola. da produção agrícola, acerca das cotas que se... Sim, da cota leiteira. O perigo do fim das cotas é simplesmente poder originar a liberalização dos produtos. É só isto. Porque, tomara, a Europa quer mesmo é a liberalização. Porque vêm os produtos da Europa para aí abaixo, havendo liberalização. Outra coisa, é o perigo. Aqui nos Açores, é como aquele senhor disse, temos o nosso produto, eu penso sempre, devido à qualidade, deve estar protegido. Mas já se fala, já há uma hipótese deste encontro entre a Europa e a América. A América, claro, contratos comerciais, a América querer colocar o seu leite cá. Isso é outro tiro, é um perigo também. Mas parece que todo o aspecto comercial há sempre assim um equilíbrio. Quando toda a gente estava um pouco aflita com a presença, com o fim aparece a China a comprar leite em grande escala e isso automaticamente na Europa fez. A produção aumentou e o preço também aumentou. Mas isto é enquanto eles não aprenderem a cuidar das vacas. Eles também já fazem a vaca e fazem leite e fazem tudo mais alguma coisa. Mas eu penso que um dos nossos males é não haver denúncia. A denúncia é um direito das pessoas. E enquanto não houver denúncia, é o que eles querem. Silêncio. E isso é muito importante. Se a gente diz qualquer coisa, silêncio, é o que eles fazem. Estamos remetidos ao silêncio, estamos Não, e de fora, quer dizer, não fazem eco do que dizemos. Quer dizer, há sempre... É o caso da Teixeira, tem gritado ultimamente que é uma coisa medonha, por causa da autonomia e diz tudo, que eles queriam lá uma coisa e no dia seguinte, lá vai a coisa. Porque eles denunciam, e o que é que eles fazem? Silêncio. Isto é extraordinário, porque uma vez eu perguntei a São Miguel, porquê é que vocês não fazem sair estas notícias assim, estas denúncias? Ou melhor, o silêncio resolve tudo, depois resolve. Temos resultados. Está resolvido. Está tudo nas mãos. João Sequeira, para finalizar... Em relação às cotas, é claro que preocupa, acho que o nosso país e os açorianos. Mas tudo leva a crer, não está definido, como já se tem há pouco, em relação ao controle de produção, acho que é para manter. Mas temos uma coisa que nos pode salvaguardar. É que aquilo que nós produzimos em São Jorge é para transformar. Transformação. E aquilo que nós transformamos é diferente dos outros. Nunca ninguém, nem na Europa, nem no mundo, pode produzir um peixe de São Jorge. E por isso, para mim, tristeza minha, como jorgense e da Associação Agrícola, este produto não ser privilegiado em relação aos outros. E eu pergunto, nós jorgenses, todos jorgenses, o que é, e de parte dos produtores, o que é que já fizemos? E chegámos a uma altura de bater e dizer assim, basta, a partir daqui nós queremos é assim. Só vai com um murro esta definição. Eu respeito todas as organizações, desde professor, desde médicos, tudo. Toda a gente faz greves, toda a gente dispara, e a gente não quer mais isto, e há uma solução. Na produção agrícola, o que é que a gente faz? É o que o mercado quer, é o que os outros querem. Nós sabemos, e nós temos que ter a consciência, que aquilo que nós produzimos, e foi citado ali pelo Sr. Frederico há pouco, não temos produção que nos preocupe em termos de colocação. Temos que estudar o mercado, porque não pode ser um mercado abrangente, que amanhã um diz que quer e não tem. O outro diz que é que a gente perde. Será, como foi também dito aqui, que a nossa distribuição, a nossa venda está bem feita? Será que nós, jorgenses, saímos daqui para vender o nosso produto e algum dia batemos à porta dos outros, estamos aqui para vender, divulgar? O que é que nós fizemos? Mas ainda vamos. Em São Jorge, os responsáveis de distribuição de queijo, se calhar no mercado local, nos restaurantes, nos cafés, nos bares, fazem distribuição de queijo de São Jorge. Eu pergunto à Dona Regina e ao Sr. Frederico, quando chegam, se calhar é diferente, ou se serve de outra forma, quando chega com um amigo ou vai almoçar no restaurante, o que é a primeira coisa que eu ponho em cima da mesa? Um pacotezinho de manteiga de uma Teixeira ou de um São Miguel. E o nosso queijo de São Jorge, para quem nos visita. E já tive com amigos meus e disse, em São Jorge não há queijo. Estamos a fazer tudo bem feito só para criticar. Não, nós temos que se organizar, isto é uma opinião. É outra.
E o Se problema é queremos quando comprar um queijo do quando põe, dia, se calhar, às vezes, vê-se o sol e a lua. Se fizer assim. sim, mas nós se queremos um queijo do dia, um queijo fresco, chamado queijo fresco, onde é que ele vai? Da Terceira, Chega, Faial e Pico. Isso, o que é que nós estamos aqui? O que é que a gente está aqui à espera? Antigamente, em termos de transformação, fazia-se o queijo, porque eu ainda tanto da Ribeira Seca, o queijo era de 10, 12 quilos. As outras fábricas eram aos 10. Mas havia queijo de quilo e meio e 2 quilos. Hoje, qualquer um de nós está aqui, se quer oferecer um amigo, um passeio, e quer oferecer um queijinho de São Jorge, de qualidade, vai-se limitar a uma fatia de queijo, mas oferecer um queijinho. Isto é a mesma apresentação. Há a solução da fábrica Outra que é coisa, privada. se permite que não quero Da fábrica que é privada. Sim, o que é que se faz em São Jorge, por exemplo, a nível de turismo? Antigamente tinha as fábricas abertas. Qualquer turista que passava em Resoares ou no Topo ou na Ribeira Seca, entrava, levava queijo. Como é que é feito agora? É as tais talhadas ou queijo e vá. Eu pergunto. E se conseguir marcar a hora para ir a um E coisa. ainda tem outra. Compre uma talhada de queijo em Val, queijo feito da mesma data, e um queijo curado da mesma data, tirando uma fatia, prove uma e outra e diga-me, mesmo os jorgenses vão dizer que este queijo não é São Jorge, mesmo que cá vive, diga-me um consumidor lá fora. Solução para isto, para terminar. A solução é nós sermos unidos e sabermos o que queremos e lutarmos por aquilo que temos direito. Se não for assim, não vamos lá. O jorgense pode estar ciente disto. Se não lutar por aquilo a que tem direito, não espero que os outros caiam que vão vir dizer assim, olha, tu tens direito a isto. E que venham resolver os problemas. Nós é que temos, acima de tudo, temos de deixar de ser barristas e ser unidos, discutir os assuntos. Nós temos que ver, isto é uma ilha comprida, mas é uma ilha pequena. E a nível país e a nível outros sítios, nós andamos muito mais, se calhar, para uma consulta médica ou para ir a um sítio qualquer. Eu, em mim, em São Jorge, como jorgense, vi daqui fora há muitos anos, fui distribuidor de queijo em São Miguel, que era uma zona de vender muito queijo e vendia-se muito queijo. O queijo de São Jorge era vendido à talhada, não era em vácuo, e vendia-se muito queijo. E vim aqui ter, porque acredito em São Jorge, mas nós é que temos que fazer aquilo que queremos. E lutar contra aqueles que querem impor o controle. Se não for, nós chegamos lá, em todas as áreas. Penso que não tiver acordo comigo, paciência, mas é a minha maneira de pensar. Eu outro dia, numa aula que me pediram para dar, por causa da leitura dos jovens, uma das coisas que eu disse aos estudantes foi, vocês para cursos agrários, para se poderem defender de quem anda a penalizar a agricultura de São Jorge. Porque em vez de irem para letras ou para tirar um curso disto ou daquilo, vocês que já têm o começo, que é a área dos seus pais, porque havia pergunta, quem tem vacas aqui? E os pequenos levantaram os braços. E assim, isto é extraordinário, vocês gostam? Gostamos muito. Pois então vocês vão para cursos agrários e regressem ao seu canto para saberem defender o espaço que têm e colocar o produto e defender-se das armadilhas que andam a colocar-nos nas ilhas. E a professora disse assim, eu parece pelos vistos que a senhora hoje encheu a universidade, pelo menos naquela área da agropecuária. Claro, em sentido figurado. Mas isto é uma realidade. Não se investe até porque os jorgenses têm investido imenso na educação dos seus filhos. Mas não lhes serve de nada. Estão sempre pobres, que eles ficam todos aí para fora. Eu cá vejo-me em casa e vejo o caso de tantos. Claro, que não há políticas de fixação de jovens. Nós temos que finalizar. Comparar São Miguel, é claro que é um meio muito maior, mas a gente vê, por exemplo, em termos de jovens, investimento na agricultura não se compara, porque eles têm tudo. Eles já têm o livro genealógico da raça física. Eles já têm benefício deste produto. Já é considerado a nível europeu, em termos desta raça, de grande qualidade. É uma qualidade que já foi exportada e estão a exportar para outras zonas do país e da Europa. Com grande qualidade. Nós vamos ficando sempre à espera, que agora em São Jorge vai ser implantado também o livro genealógico. Temos o contraste leiteiro, que é um benefício enorme para São Jorge, que é através do contraste leiteiro e das análises que vão para fora que se pode justificar hoje que o nosso leite, que é de grande qualidade, não podemos dizer assim, é igual, como me dizia um governante, é um dos melhores leites dos Açores.
e eu estava presente na reunião e disse, desculpa, é um dos melhores leitos da Europa, para não dizer mais longe, e está justificado. Só que não se pode admitir é que é bom, é exigido ao produtor as regras que são exigidas e ele está a cumprir, e ao pôr no resultado final, que foi quando me levou essa conversa, desde o princípio, não se está a refletir no bolso dos lavradores. E daí, só para terminar, e daí que não há jovens que acreditem ver as dificuldades que o pai está a passar. Pois é. O pai diz assim, tu a vês a dificuldade, estuda e arranja outra vida, que estás a ver o futuro. Reflete-se. Que é a mim choca-me neste sentido. João Sequeira, muito obrigado por ter estado no Pulsar da Região. Dona Regina, Frederico Maciel, muito obrigado. Até à próxima oportunidade. E nós ficamos por aqui. Falámos hoje de saúde e também de agricultura na Ilha de São Jorge. Dois assuntos que preocupam os jorgenses e o Breves TV fez aqui este Pulsar da Região dos problemas destes dois que acontecem na Ilha de São Jorge.